Uma jihad diplomática nas Nações Unidas como o Ocidente e o Oriente Árabe nunca viram antes. Mas por que o Oriente Médio Árabe está muito menos empolgado do que o Ocidente com o reconhecimento de mais um Estado palestino, desta vez nas colinas acima do aeroporto Ben Gurion? Fique conosco. Vamos descobrir isso em Al-Shakar al-Sartla, no nosso Oriente Médio. Khaled Abutameh, meu querido amigo de tantas décadas e um colega muito competente, além de ser um dos principais especialistas em assuntos palestinos e árabes aqui no Oriente Médio, em Israel. Que situação enfrentamos nas Nações Unidas? Israel está muito isolado no cenário internacional, menos de 2 anos após o pior jihad islâmico, é preciso dizer, em um único dia, que qualquer país ocidental já experimentou. É uma reviravolta completa de sorte que é mais do que irônica. É quase fantástico, no sentido de que você realmente não poderia ter inventado isso. Sabe, Dan, na verdade me surpreende que as pessoas estejam surpresas com o que está acontecendo. Temos testemunhado uma grande ofensiva diplomática contra Israel, liderada pela autoridade palestina nos últimos 10 ou 15 anos. Esta é uma campanha que está sendo travada na comunidade internacional, não apenas para obter o reconhecimento de um Estado palestino, mas para deslegitimar Israel e isolá-lo na comunidade internacional. E vemos isso se intensificando. O que aconteceu nos últimos dias ou nas últimas 1 ou 2 semanas com o reconhecimento do Estado palestino pelo Canadá, pelo Reino Unido, pela Austrália, é o auge dos esforços da autoridade palestina. Sempre houve uma divisão nas operações entre a autoridade palestina e o Hamas. O Hamas combate Israel no campo de batalha, a autoridade palestina na comunidade internacional. A autoridade palestina trava e vem travando uma campanha diplomática e jurídica contra Israel. Aliás, isso é um grande sucesso para a autoridade palestina, sem falar para o Hamas também. O Hamas comemora e chama isso de vitória. O Hamas está dizendo que isso é uma vitória para o 7 de outubro. Agora colhemos os frutos do 7 de outubro e a autoridade palestina também está tentando reivindicar o crédito, argumentando que isso é fruto dos nossos esforços na comunidade internacional nos últimos 10 ou 15 anos. É assim que devemos encarar isso. Sempre houve acordo entre a autoridade palestina e o Hamas. Vocês podem querer continuar com a resistência. Não temos problema com isso. Acreditamos que a resistência que queremos realizar deve ser diferente. É uma resistência diplomática e legal a Israel. É isso que Israel enfrenta. Com certeza, Khaled. E sabe, isso realmente precisa ser dito por 2 motivos. Quando o Hamas parabeniza as potências ocidentais por sua decisão imprudente de apoiar outro, o que seria um Estado terrorista palestino nas colinas acima do aeroporto Ben Gurion, as potências ocidentais deveriam ficar assustadas com isso, mas elas não parecem perceber que se tornaram ajudantes da jihad, em vez de aproximar os lados de algum tipo de resolução segura, estável e pacífica. Primeiro ponto. Segundo, precisamos dizer que Arafat, em seu túmulo, não estaria se revirando, mas sim rindo em seu túmulo, porque foi ele quem começou todo esse tsunami, essa onda diplomática, o que se chamava, na linguagem revolucionária, de resistência ou jihad. Ele começou isso no final dos anos 60, quando se tornou presidente da Organização para a Libertação da Palestina, a Organização para a Libertação da Palestina, em fevereiro de 1969. Lembre-se do que aconteceu após a Guerra de 1967, com o fracasso desastroso dos 4 estados árabes em destruir Israel. Israel conquistou em 6 dias terras também no Sinai do Egito e nas colinas de Golã da Síria. E conquistou Cisjordânia, Judéia e Samaria. Então, Arafat começou no início dos anos 70 a levar toda essa guerra que você acabou de mencionar, a guerra política, para a Organização das Nações Unidas. E, de fato,
De fato, houve várias resoluções o que eles chamavam de questão da Palestina, que é exatamente a linguagem que eles estão usando hoje em 2025, com 153 países dos 192 membros da Assembleia Geral das Nações Unidas, reconhecendo uma Palestina inexistente, uma Palestina que não satisfaz nenhum dos requisitos para ser considerada um Estado. Ela não controla uma população definida, firme e permanente. Ela não controla uma área geográfica determinada. E, portanto, ela não pode se envolver em relações internacionais também de acordo com o Acordo de Oslo. Então, ninguém parece se importar com o direito internacional enquanto cita o direito internacional e acusa Israel de violar o direito internacional. Toda essa propaganda sem base em nada, mas no fim das contas, Israel realmente se vê encurralado. Se você olhar para as respostas no mundo árabe, até mesmo entre os palestinos, você não vê muita empolgação com esses reconhecimentos. Por quê? Porque os palestinos são mais realistas que os líderes mundiais, que são sonhadores. Os palestinos sabem que nada vai mudar na prática. Eles sabem que não vão acordar amanhã e ver que, um governo palestino está sentado em Jerusalém, a capital da Palestina. E eles sabem disso. Eles são muito mais realistas. Eles olham para a realidade no local e entendem que nada vai mudar. Mas é assim que muitos palestinos percebem isso. Isso é uma vitória porque isola Israel. É uma facada diplomática para Israel. É uma espécie de retaliação do jeito que eles veem. Se algo insulta Israel e deixa Israel irritado, então é bom para os palestinos. Então é assim que muitos palestinos percebem que, na verdade, esses líderes ocidentais estão fazendo isso não por amor aos palestinos, mas porque eles têm um problema com Israel. E os palestinos sempre vão receber bem qualquer ataque contra Israel, seja um ataque de foguetes por Saddam Hussein, pelo Hezbollah ou pelo Hamas, ou seja, uma guerra diplomática ou uma campanha contra Israel no cenário internacional. Então é assim que isso é percebido entre os palestinos. Para o Hamas, isso, na verdade, como mencionei antes, é uma vitória porque o Hamas agora está se gabando. O Hamas envia uma mensagem ao público palestino. Você disse que o 7 de outubro não conseguiu nada. Não, conseguiu sim. Se não fosse pelo 7 de outubro, esses líderes mundiais não estariam reconhecendo o Estado palestino. Então, essa é a mensagem que o Hamas está enviando. Sabe, Dan, isso me lembra que logo após a retirada israelense de Gaza, em 2005, o Hamas assumiu o crédito por ter expulsado Israel de Gaza. Eles fizeram isso. E o Hamas, então, dizia aos palestinos: estão vendo, nós expulsamos Israel de Gaza com foguetes e atentados suicidas. O Hamas venceu as eleições parlamentares palestinas 4 meses depois, porque assumiu o crédito por expulsar Israel da faixa de Gaza através da violência, resistência e terrorismo. O mesmo está acontecendo agora. A decisão dos líderes mundiais de reconhecer um Estado palestino vai encorajar o Hamas e vai ajudar o Hamas a restaurar sua popularidade entre os palestinos. Sabe, ironicamente, Dan, essa decisão acontece num momento em que um número crescente de palestinos estava expressando descontentamento com o Hamas, começando a demonstrar desilusão com o Hamas. E aí vem a comunidade internacional, esses líderes mundiais, através da Organização das Nações Unidas, eles ficam lá, declaram que apoiam um Estado palestino ou que reconhecem um Estado palestino. E aí as pessoas falam, né, talvez o Hamas esteja certo, né, afinal. Talvez tenha valido a pena tudo isso. Talvez tenha valido a pena realizar o 7 de outubro. Então isso favorece o Hamas, encoraja o Hamas e torna o Hamas ainda mais popular entre os palestinos. Com certeza, isso também afeta o cenário internacional. Você me lembra, Khaled, sobre o que aconteceu após a retirada americana do Afeganistão, quando vimos todos aqueles afegãos correndo pela pista enquanto o avião de transporte americano C-130 decolava, em desespero, deixando para trás todos aqueles veículos militares e centenas de milhões de dólares em equipamentos? E então veio a ligação do Hamas para o Talibã dizendo: Inshallah, se Deus quiser,
nós vamos expulsar os sionistas da Palestina do mesmo jeito que vocês, Talibã, expulsaram os americanos de Cabul e do Afeganistão. Eu me lembro disso, e até cheguei a noticiar as felicitações do Hamas ao Talibã naquela época por terem expulsado Israel, digo, os americanos do Afeganistão, e o Hamas, como você apontou corretamente, disse que em breve isso também acontecerá com os sionistas na Palestina. Tudo se resume à mensagem que você transmite. E estamos em uma situação em que a comunidade internacional, na verdade, encorajou os radicais entre os palestinos. Na verdade, isso fortaleceu quem quer e trava a jihad contra Israel. E isso vai ter repercussões muito sérias, negativas, aliás, sobre os próprios palestinos, porque eles logo vão perceber que o movimento europeu e internacional não é realmente direcionado ou não tem como objetivo real ajudá-los, mas sim, sabe, é mais direcionado contra Israel. No fim das contas, os palestinos não verão mudanças reais no terreno. E isso pode acabar gerando violência, porque quanto maiores as expectativas, maior a possibilidade de haver violência no local, maior a decepção. E claramente as pessoas na antiga Cisjordânia da Jordânia, que Israel, todo Israel reconhece como Judéia e Samaria, vão sentir uma certa satisfação e, como você disse, expectativa. Quando eles virem o que aconteceu em Gaza, vão tentar copiar e colar na Cisjordânia, e é por isso que podemos muito bem ver, e já estamos vendo, de acordo com os relatos dos últimos dias, que a violência está presente, aumento nas cidades controladas pelos palestinos na Cisjordânia, por causa dessa sensação de que o Ocidente, eles veem o Ocidente ao lado deles. Eles veem que o terrorismo compensa, eles veem que a violência vale a pena, eles se sentem completamente encorajados. E vamos encarar. A República Islâmica do Irã tem, entre o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e outros agentes e células atuando em várias das 7 cidades controladas pela autoridade palestina, de acordo com Aslo. Eles têm muitos agentes lá e há um caos que as forças de segurança da autoridade palestina não conseguem conter. E aqui eles têm o total apoio de muitos países ocidentais, especialmente França e Reino Unido, que são 2 membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, e isso é ruim. Estou recebendo Mensagem. Dan, estou recebendo relatos de palestinos em Jenin e Nablus e até mesmo em Ramallah, além de Tulkarim, de que os batalhões apoiados pelo Irã estão ressurgindo. Eles estão começando a operar novamente. Esta manhã, Israel matou 2 membros dos batalhões em Tubas. Eles são de Tamum, perto de Jenin. Nos últimos dias, até ouvimos falar sobre o surgimento do batalhão em Ramallah, a capital dos palestinos, onde Mahmoud Abbas está. Nós não tínhamos o batalhão apoiado pelo Irã, que na verdade é uma milícia. Nós não tínhamos um em Ramallah, mas agora vemos que temos em Ramallah. Apenas 2 dias atrás, Israel anunciou que encontrou um foguete em Tulkarim. Então você vê que o terror e a infraestrutura terrorista na Cisjordânia, aquela que é apoiada pelo Irã, está levantando a cabeça mais uma vez. Isso é perigoso. A autoridade palestina, como você disse, não está realmente reprimindo isso. Grupos terroristas por 2 motivos. Primeiro, eles têm medo deles. Segundo, eles não têm vontade de fazer isso. E isso é muito perigoso. A situação está, como muitos palestinos dizem, à beira de uma explosão. Sim, com certeza. Isso vai além do fato de que o establishment político israelense, o governo, está sob muita pressão para tomar medidas retaliatórias contra uma decisão tão imprudente da comunidade internacional. E isso pode variar desde punir a autoridade palestina, dissolver a autoridade palestina, o que, em certo nível, eu diria seria uma boa ideia, porque é exatamente o que grande parte do público palestino exige, que seria a aposentadoria de Mahmoud Abbas e a dissolução da autoridade palestina. Algo que a grande maioria, quero dizer, mais de 80% ou mais, já exigiu que Mahmoud Abbas vá embora. E uma porcentagem semelhante, se não me engano, de acordo com as próprias pesquisas do professor Shkaki, exige que a autoridade palestina, vista como completamente corrupta e totalmente sem qualquer
respeito pelos direitos humanos, pelos direitos civis dos próprios palestinos, que eles vão embora e isso oferece, eu acho, a possibilidade de voltar ao que eu chamo de modelo de controle local Hebron primeiro, que é baseado em clãs, tribos e famílias em cada uma das principais cidades, que na minha avaliação é como o Oriente Médio se organiza no Golfo. Os Emirados, eles se organizam dessa forma. Eu não chamaria isso de plano dos Emirados, porque isso acaba impondo uma metáfora incorreta, é uma analogia incorreta para as áreas palestinas, porque os árabes palestinos são de famílias diferentes das que existem nos Emirados do Golfo. No entanto, o conceito das ligas de vilarejos, que era um modelo de controle local de cooperação muito forte entre Israel, as forças de segurança israelenses e os moradores locais e as famílias locais em toda a Cisjordânia. E eles tinham armas e tinham capacidade de se defender. E hoje, com Israel sendo uma potência de alta tecnologia, uma força econômica no Oriente Médio, se eu fosse um notável palestino ou de uma das grandes famílias, eu não gostaria de ter outro vizinho além do Estado de Israel que me fortaleceria economicamente, politicamente, socialmente e em termos de segurança. O problema agora é que não vemos uma política israelense clara. Nós não sabemos o que o governo israelense quer fazer com a autoridade palestina ou com os palestinos. E é por isso que é muito importante que o governo israelense apresente um plano. Você quer lutar contra a autoridade palestina? Tudo bem, mas sabe, você tem que decidir: a autoridade palestina é uma aliada ou uma inimiga? Você vem dizendo isso há anos. E Israel continua enviando mensagens contraditórias aos palestinos e ao resto do mundo. Por isso, as pessoas se confundem sobre o papel da autoridade palestina. E se Israel agir contra a autoridade palestina, vocês também irão contra os palestinos? Precisam decidir. Uma distinção entre a autoridade palestina e o povo palestino. Você apontou corretamente que, se você perguntar, pesquisas de opinião pública mostraram, nos últimos anos, que a maioria dos palestinos não tem confiança na autoridade palestina. Eles perderam a confiança na autoridade palestina. Mais de 80% dos palestinos querem que Mahmoud Abbas renuncie. Mais de 88% dos palestinos veem a autoridade palestina como muito corrupta, muito incompetente. Então, este é um momento para Israel tomar uma decisão, para elaborar uma estratégia de como você vai lidar com essa situação. Mas se você mantiver um vácuo, isso não é muito bom. E a sensação é que existe um vácuo. Ninguém está preenchendo isso. Há uma sensação de que Israel está relutante. Israel está hesitante. Vai anexar? Não vai anexar. Você vai contra essa autoridade palestina ou não vai? Você vai punir o povo palestino ou não vai punir? É preciso uma estratégia clara. Você vai implementar o plano do Emirado de Hebron, sabe? Emirado, entre aspas. Você vai trabalhar com os clãs locais? Se você derrubar a autoridade palestina, qual é a alternativa? Todas essas coisas precisam ser resolvidas e tornadas públicas para que as pessoas possam entender onde estão pisando. Mas o governo israelense não fez isso até agora. E isso, na minha opinião, é um erro. Eu acho que o governo israelense queria resolver Gaza primeiro e encerrar essa guerra de uma vez por todas. E tem sido muito mais difícil do que os israelenses, do que qualquer um imaginava que seria. Já se passaram 2 anos e ainda lutamos contra o Hamas, mesmo com 80% de sua liderança dizimada. Eles ainda mantêm 48 reféns, vivos e mortos. E nós... É a pólice de seguro deles. É a apólice de seguro deles. E nós ainda não estamos na reta final de derrotar o Hamas e expulsá-los ou, ou encontrar uma alternativa real, estabelecer diferentes famílias de liderança para ocupar o lugar deles. Enquanto isso não ocorre, acredito que o governo israelense pensa assim: então a antiga Cisjordânia, Judéia e Samaria viriam em segundo lugar. E é por isso que, no plano de etapas, nós ainda não terminamos a primeira etapa. Eu acho que esse é o... Sim, não há dúvida de que, nos últimos 2 anos, o governo israelense está ocupado com Gaza. Concordo que é preciso resolver esse problema primeiro, mas também devemos planejar o dia seguinte, inclusive na Cisjordânia, após a autoridade palestina.
O que ocorre se a autoridade palestina colapsar? Quem a substituirá? Eu não vejo Israel adotando ou embarcando em um plano sério nesse sentido. E isso me preocupa porque isso cria um vácuo. É aí que os líderes ocidentais estão entrando, você sabe, com o reconhecimento. Eles veem que Israel não está anexando, mas está hesitante e relutante. Israel não tem planos, então dizem por que não reconhecer o Estado palestino e buscar fatos concretos. Claro, eles estão enganados, mas enquanto Israel não tomar nenhuma decisão ou não agir no terreno, outros o farão. Sim, isso está claro. Outros já fazem e farão também. É extraordinário para mim que as potências ocidentais não tenham um domínio melhor da história. Eles não entendem bem as implicações de segurança de suas ações. Mas isso indica uma coisa, Khaled, e é que Israel perdeu a percepção da moral política na mente das potências ocidentais. E isso, infelizmente, com uma guinada muito acentuada para a esquerda em muitos países ocidentais, incluindo, apesar da administração atual dos Estados Unidos da América, grandes partes dos Estados Unidos, e sabemos do Reino Unido sob um governo trabalhista muito à esquerda, França, com mais de 10% agora da população muçulmana na França, que essas potências, não estou falando do presidente Trump. Ele tem sido realmente um amigo ferrenho de Israel e está resistindo, transmitindo a mensagem, assim como Israel está transmitindo, de que isso é apenas um prêmio para o Hamas. Mas vários desses países da Europa Ocidental, especificamente França e Reino Unido, para começar, a Bélgica condiciona seu apoio à devolução dos reféns e a Itália também aguarda. A Alemanha também espera, o que é louvável. Acho que Israel fez um trabalho exemplar através do ministro das Relações Exteriores, Saar, e do primeiro-ministro Netanyahu, conversando com muitos desses chefes de Estado, explicando a eles que eles estão, na verdade, inflamando o terrorismo, não só no Oriente Médio, não só na arena palestino-israelense, mas contra o próprio Ocidente. E esse é um ponto que ainda não discutimos hoje. Já discutimos isso no passado, que o que está acontecendo na Organização das Nações Unidas, ironicamente, é inflamar o terrorismo jihadista contra o Ocidente e até mesmo em todo o mundo por causa dessa decisão. Com certeza, né? Se você incentiva o Hamas, incentiva também seus aliados. E quem são eles? Jihad Islâmica, Irmandade Muçulmana e outros grupos terroristas islâmicos no Oriente Médio. E ainda nem falamos sobre o regime iraniano. Então, isso não é um prêmio só para o Hamas, é um prêmio para a Jihad global. É um prêmio para aqueles que querem destruir Israel. Está claro. E me parece que moderados, o que eu os chamo de Estados Árabes moderados e favoráveis ao Ocidente. Vamos encarar Mohammed bin Salman é realmente um pensador avançado e ele tem uma visão para o Oriente Médio. Você sabe, né? Um livro foi escrito recentemente pelo nosso querido amigo Fred Tobu e seu coautor Terry, que realmente coloca MBS, reflete sua visão 2030, sua visão para NEON. Sabe, muito reforça que o Oriente Médio pode ser um polo de tecnologia com Israel como padrão, e isso de fato exige líderes como o MBS. Você sabe, Sua Excelência Mohammed bin Zayed, para assumir um papel de liderança e dizer: olha, chega, mesmo que eles estejam enfrentando e tentando acalmar 1,650 bilhão de muçulmanos inquietos ao redor do mundo e 375 milhões de árabes. É verdade, mas me parece que realmente exige que eles tomem uma posição que ainda não conseguiram tomar. Sim, toda vez que ouço que esses países são mediadores, me pergunto: por que mediadores? Por que vocês não ficam do lado certo? Por que não se posicionam contra o Hamas? Por que vocês não podem dizer ao Hamas: libertem os reféns, acabem com a guerra? Ou então, por que não ouvimos uma posição firme da Arábia Saudita, da maioria dos países árabes contra o Hamas? Por que sempre há condenação a Israel? Por que sempre pressionam? Por que pressionam pela solução de 2 estados ao invés de exigir que o Hamas liberte os reféns, encerre a guerra e salve vidas em Gaza? E essa postura por parte do mundo árabe é muito preocupante.
essa hesitação, essa relutância em pressionar um grupo terrorista que também age contra os interesses dos países árabes. A Arábia Saudita prendeu a maioria dos líderes do Hamas no reino em 2018, eles os jogaram na prisão. A Irmandade Muçulmana é proibida na Arábia Saudita? No Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos. Exato. Então, por que não há postura mais firme? Porque esses países não se levantam e dizem, já chega. Vamos acabar com a guerra amanhã de manhã. Hamas, estamos dando um prazo para vocês. Vocês têm um ultimato. Cumpram-no ou tomaremos medidas contra vocês, como sabem. Há várias ações que a Arábia Saudita e outros países podem tomar para pressionar o Hamas. Nem mencionamos o Catar, que abriga e protege os líderes. Sabe, pare de me dizer que o Catar é um mediador. O Catar não é um mediador. Catar é Hamas e Hamas é Catar. Se o Catar quisesse encerrar a guerra amanhã, bastaria convocar os líderes do Hamas em Doha e dar um ultimato. Se não acabarem com a guerra e libertarem os reféns, vamos deportá-los. Nós vamos entregá-los aos americanos, aos israelenses, vamos congelar seus bens, vamos confiscar. Isso acabaria com tudo imediatamente. Imediato, sem dúvidas, mas não fazem isso, o que me preocupa e nos mantém na mesma situação. 2 anos depois, a guerra continua. Todos só esperam que Israel resolva. Depois que Israel agir, eles vão interferir ou apresentar planos, mas por enquanto não fazem nada. Eles estão na defensiva ou agindo como mediadores. Não, eles não deveriam ser mediadores. Hamas faz parte do Catar. Se o Catar abriga e oferece refúgio a eles há anos, então é responsável por eles. Você não quer assumir responsabilidade. Expulse eles de Doha, expulse eles do Catar e diga, sabe, meu papel acabou. Mas você não pode, por um lado, hospedar eles e oferecer segurança e uma vida confortável para eles. E, por outro lado, fingir que você está apenas atuando como mediador. Não funciona assim. Com certeza. Khaled, no tempo que nos resta, vamos falar sobre quais são as opções de Israel. Porque Israel realmente tem algumas opções agora. E eu gostaria de sugerir a você, e realmente gostaria de saber sua opinião sobre isso, que se Israel reconhecesse Hebron primeiro, porque, você sabe, eu tive a sorte de conversar com alguns desses cheques, com alguns desses líderes, e você os conhece pessoalmente, e eles estão prontos para se desvincular publicamente da autoridade palestina, para se desvincular publicamente desse processo de Oslo corrupto. Desde que Israel forneça segurança, munição e armas para suas forças, eles contam com milhares de agentes de segurança em Hebron. Hebron tem sido o centro comercial e industrial da Cisjordânia há muito, muito tempo. Ouvi pessoalmente, e sei que você já escutou isso há anos, disseram que não se interessam por um Estado da autoridade palestina. Estamos interessados na nossa economia, na nossa mobilidade, em ajudar nossos filhos a progredirem, em proteger nossas famílias dessa estrutura centralizada e corrupta, de tipo soviético, chamada Autoridade Palestina. Isso poderia realmente acontecer entre hoje e amanhã se Israel estivesse falando sério sobre isso. E isso colocaria... Como mencionei naquela ocasião, o povo está lá. Os cheques do clã Emirate de Hebron estão lá. Eles querem se envolver, eles querem se manifestar, mas eles estão reclamando que Israel não está sendo muito claro conosco. Israel não está nos ajudando. E é por isso que, como eu disse antes, a decisão está nas mãos de Israel. É preciso uma política para essas pessoas. Há descontentamento geral com a autoridade palestina. A maioria dos palestinos não fala de um Estado, mas sim de trabalho e locomoção. Eles estão falando sobre melhorar a economia, melhorar as condições de vida. Eles estão falando sobre reabrir a Ponte Limbe. Essas são as preocupações dos palestinos, mas ninguém fala em querer um Estado palestino com Jerusalém Oriental como capital 242 e 338. Você só ouve isso de altos funcionários palestinos em entrevistas à CNN e British Broadcasting Corporation, mas, na prática, o que as pessoas querem é ver mudanças reais no dia a dia. Elas querem uma economia melhor. Eles querem permissões para entrar e trabalhar em Israel. Este é o momento para Israel aproveitar a oportunidade e envolver essas pessoas. Então essa deveria ser a responsabilidade de Israel, e não vemos Israel fazendo nada enquanto isso.
O governo israelense deve se reunir com o gabinete para decidir o que fazer com todos que se manifestaram contra a autoridade palestina e a veem como obstáculo. Por outro lado, então, você não pode permitir que as pessoas se manifestem contra a autoridade palestina quando a autoridade palestina tem mais de 60 mil ou 70 mil agentes de segurança na Cisjordânia. Eles estão reprimindo ativistas políticos, eles estão reprimindo opositores políticos, eles estão prendendo jornalistas, prendem empresários. As pessoas têm medo de se manifestar. Então, enquanto houver a autoridade palestina e os acordos de Oslo, isso é um obstáculo para se envolver com palestinos moderados e pragmáticos que querem melhorar suas condições de vida. Ironicamente, pegando o que você acabou de dizer aqui, Khaled, sempre tão sábio e eloquente, é que a Grã-Bretanha, lá em 1900, no início do século XX, eles apoiaram a Declaração Balfour de Lord Balfour, que reconheceu os direitos históricos do povo judeu em sua antiga terra natal, no que era então o mandato britânico da Palestina, que foi assumido como resultado da Primeira Guerra Mundial e da derrota das potências do eixo. E certamente o Império Otomano, e aqui você tem isso em 2025. O Reino Unido está, na verdade, destruindo a própria paz que exige em nome de apoiar uma Palestina inexistente e uma autoridade palestina corrupta, rejeitada. O público israelense também não quer. O povo palestino não quer isso. E aí vem o Reino Unido e seus amigos com as melhores intenções, pode-se argumentar, mas eles estão destruindo exatamente o resultado pacífico, seguro e estável que eles mesmos exigem. Como disse, isso é contraproducente. É vender ilusões aos palestinos e ao resto do mundo de que, por meio de declarações na Organização das Nações Unidas, você pode alcançar um Estado. Se eu estivesse no lugar deles, no lugar do presidente francês, do primeiro-ministro britânico e do primeiro-ministro australiano, eu teria dito aos palestinos: ouçam, nós apoiamos seu direito à autodeterminação, mas só existe uma maneira de alcançar a condição de Estado. É negociando com Israel. Segundo Oslo, negociações diretas. Absolutamente. Negociações diretas com Israel. Esses países só oferecem um pedaço de papel. Israel é o único país que pode te ajudar a conquistar um Estado se você realmente estiver interessado em um Estado, porque você tem que sentar com Israel e conversar sobre fronteiras. Você tem que falar sobre postos de controle. Você tem que falar sobre topos de colinas. Você tem que falar sobre eletricidade. Você tem que falar sobre água. É preciso falar sobre segurança e tantas questões a serem negociadas. Foi exatamente isso que esses líderes ocidentais acabaram de fazer. Eles mandaram mensagem aos palestinos: não voltem à mesa de negociações com Israel porque nós já demos um Estado para vocês. E é isso. E eles realmente descarrilaram o processo de paz. Eles realmente impediram quaisquer futuras negociações de paz entre Israel e os palestinos. Sim, absolutamente, Khaled. E como nós, você sabe, enquanto resumimos, parece que Israel realmente precisa passar do que eles conhecem como hasbara ou explicação. Eles precisam passar de defender e explicar para atacar e expor. E essa é uma mudança fundamental na estrutura psicológica e retórica da estratégia que Israel deve adotar agora. Isso indica que há pelo menos 650 milhões de sionistas não judeus, a maioria cristãos, espalhados pelos 7 continentes. Há drusos, há árabes israelenses que são profundamente sionistas, no sentido de que têm um senso de missão compartilhada, de lar compartilhado, da mesma forma que você e eu compartilhamos este lar. E eles são igualmente patriotas e igualmente rejeitam esse tipo de resistência do Hamas e da Organização para a Libertação da Palestina, esse impulso revolucionário violento que enganou todo o Ocidente. Então, Israel precisa retomar a narrativa. A iniciativa? A iniciativa? Você precisa lançar uma iniciativa própria. Você precisa liderar. E até agora não vemos Israel fazendo isso. Nós temos que liderar e não ser liderados. E como se diz, você sabe, em Rosh Hashanah, na primeira noite do Ano Novo Judaico, temos todos esses símbolos na mesa em que fazemos essas bênçãos.
e diz que você deve liderar com a cabeça e não com o rabo. É exatamente isso que você sugere. Use a cabeça e não se deixe levar pelos inimigos. Bem, Khaled, é maravilhoso, maravilhoso ter essa conversa realmente profunda e importante. Israel enfrenta situação complicada, mas se a história sempre serve de guia, e se Deus quiser, vamos sair dessa. Desejo a você e aos telespectadores um Shana Tová, que no próximo ano estejamos em situação melhor. Shana Tová para você, sua família e todo o Am Israel. E para todo este maravilhoso país multicultural. Que tenhamos um ano, se Deus quiser, que este seja um ano de segurança, estabilidade, paz e prosperidade para todos nós. Obrigado. Se Deus quiser. Obrigado, Khaled.